Amém? Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O título talvez apareça aí no Facebook. O título é Eternamente Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, ele é o Pai da eternidade. Quem gerou a eternidade é o autor da vida. Deus sempre existiu. Jesus, Deus, Espírito Santo sempre existiram. O Verbo de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus diz: façamos o homem à imagem e semelhança, e antes de fazer o homem, Jesus, Deus fez ali todas as coisas. Mateus 28:20 diz que Deus estará para sempre conosco, até a consumação dos séculos. Amém? Todos os dias Deus prometeu que Ele estaria conosco. Ou seja, Jesus ele é eterno. Jesus, ele não tem uma data de criação. Jesus, ele não tem um dia, nesse dia começou, Jesus nasceu, como a gente comemora. Claro, a gente comemora ali a data do nascimento de Jesus. Houve uma data ali em que Jesus nasceu, mas Jesus sempre existiu. Deus sempre existiu. Jesus, Deus, Espírito Santo, eles são eternos. Não existe uma data, uma cronologia específica, porque eles são eternos. Amém? Nós não somos também, da mesma forma, capazes de determinar o tempo das nossas vidas. Nós não somos capazes de, por exemplo, escolher algo que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos confiar nessa vida eterna que Ele nos prometeu. Amém? Nós não temos, por exemplo, a capacidade de determinar hoje, eu vou para tal lugar daqui a 15 anos. Eu vou estar fazendo isso daqui a 10 anos. Nós não somos capazes de ter essa determinação, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos confiar. Então, um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai nos buscar e nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Nós podemos confiar sempre nessa vida que o Senhor nos prometeu. E nós podemos crer que o tempo em que nós estivermos aqui debaixo na terra, nós estaremos debaixo da proteção do Senhor. O Senhor estará conosco, o Senhor estará nos protegendo, cuidando da nossa vida, estaremos sendo alimentados pela sua palavra. E eu quero falar hoje exatamente sobre esse tema, sobre o tempo. Quero refletir com os irmãos sobre a eternidade que Jesus nos prometeu. Quando a gente fala de eternidade, quando a gente fala de tempo para nós hoje, o nosso tempo daqui é um tema um tanto quanto delicado, porque a gente não consegue determinar muitas coisas para as nossas vidas. Você lembra de coisas, talvez você esteja passando por momentos difíceis hoje, ou você já esteja sofrendo por antecedência, por algo que ainda vai acontecer. Então o tempo muitas vezes ele é também lembrado como ontem, hoje e o futuro. E muitas vezes a gente pensa nessas coisas e a gente fica o quê? Com medo, ansioso, preocupado. Eu quero falar sobre essas 3 características de tempo na pessoa de Jesus. A gente leu o primeiro versículo hoje, o versículo base, e ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Então, assim como eu disse no domingo, na pregação na igreja, nós podemos confiar no Senhor, porque nele não há sombra de variação, não há sombra de dúvida. Então, o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Amém? Jesus de ontem é o personagem que andou sobre a terra. Amém? Ele veio, cumpriu a sua missão, um homem de verdade, um homem como nós, carne e osso, mas ao mesmo tempo ele era filho unigênito do Pai. O livro que nós conhecemos muito bem, João 3,16, ele é específico sobre esse tema. A presença de Jesus aqui na terra foi tanta, que a humanidade, com a presença de Jesus aqui, foi separada em dois períodos. O período antes de Jesus e o período depois de Jesus, mais conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o mundo nunca mais foi o mesmo desde que Jesus viveu entre nós, viveu como nós, e a revelação da presença de Deus foi então externada a toda a criação humana. Jesus de ontem, ele é o Criador de todas as coisas. João 1,1 fala sobre isso. Jesus, ele é o carpinteiro, filho de José e Maria. Marcos 6,3 fala sobre isso, fala sobre essa pergunta: não é este o carpinteiro, filho de José e Maria? E também Jesus foi o profeta de Nazaré. Mateus 21,11 também fala sobre isso. Jesus criou todas as coisas. Jesus, ele veio ao mundo em forma humana para ser um anunciador, um profeta, mas ele foi o salvador da humanidade. Jesus, então, ele é o nosso salvador. Jesus, ele morreu numa cruz, nos salvou, ressuscitou e hoje ele continua vivo. O que Jesus fez na sua vida ontem? Eu sempre digo para os jovens, uma das características, uma das palavras principais do Evangelho, e eu convido você a anotar isso, para você marcar, para você não se esquecer, é lembrar. Uma das principais palavras do Evangelho é lembrar. Lembrar o que o Senhor fez. Lembrar o que o Senhor já operou, lembrar o que o Senhor já falou, lembrar o que o Senhor já prometeu. Jesus Cristo sempre nos amou, Jesus Cristo sempre esteve conosco, Jesus Cristo sempre foi fiel. Então, uma das palavras principais é lembrem-se, lembrem-se. O que Jesus já fez na sua vida, que é muito difícil para ele continuar fazendo hoje na sua vida. O que Jesus já fez na sua vida, para que você continue tendo essa esperança viva que nós temos de que um dia ele voltará e buscará a sua igreja. Amém? Jesus Cristo sempre te amou, Jesus Cristo sempre esteve com você. Jesus é o mesmo hoje também. O Jesus de hoje é o Deus presente. A palavra de Deus diz em Isaías 7,14 que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele está vivo, amém? Jesus, ele vive em cada um de nós, o Espírito Santo vive em cada um de nós, por isso, ainda hoje, até hoje, ele está atuando no mundo. As obras de Jesus, eles transformam a humanidade, a obra de Jesus transforma a vida de pessoas, a obra de Jesus transforma as situações, e eu creio que eu e você podemos testemunhar que conhecemos Ele e falamos com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias é uma nova oportunidade, um novo amanhecer, uma nova forma de poder falar com o Senhor. O Jesus de hoje, ele é o Salvador da humanidade, o libertador dos oprimidos e ele é o nosso intercessor. Amém? O Jesus de hoje é o mesmo Jesus que realizou milagres no passado, que a gente olha e diz: uau,
Esses milagres ainda continuam acontecendo atualmente de forma nova, de forma completa, de forma com que a realidade de hoje a gente consiga enxergar. Então, nós precisamos estar sempre prontos para perceber e para ver que Jesus ele continua realizando grandes milagres. Uma vez eu disse, a gente talvez não veja pessoas sendo libertas de uma fornalha ardente, pessoas saindo ilesas de uma cova de leões, por exemplo, mas hoje nós podemos ver nossa família abençoada, filhos na casa do Senhor. Então, perceba os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje em dia, eu falo isso quando a gente vai apresentar uma criança, quando a gente vê um casal, por exemplo, que não vivia em santidade, ouve uma palavra e decidem viver em santidade. Então, hoje em dia, nós precisamos ver e nós precisamos crer que Jesus continua operando milagres. E às vezes a gente só quer um milagre que faz a gente olhar e dizer, uau, mas Jesus ele continua operando milagres. Nós estarmos vivos hoje é um milagre. O irmão, a irmã estar aqui me ouvindo hoje é um milagre do Senhor. Então, Jesus, ele é o único que sabe de tudo. Ele é o único que continua operando milagres até hoje. O que Jesus tem feito na sua vida hoje? Jesus te ama hoje e Ele sabe o que você precisa. Amém? E por fim, Jesus é o Jesus de amanhã. O Jesus de amanhã é o único que sabe do nosso futuro. Se eu te perguntar, qual é a pessoa que você confiaria para cuidar de todo o seu futuro? Eu com certeza diria que a pessoa que eu entregaria e confiaria toda a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as coisas e Jesus, Ele é o único que pode cuidar do nosso futuro. Eu digo isso porque os irmãos sabem, eu e a Dani, nós estamos passando por um período de gestação. O nosso filho vem aí em junho e eu sempre oro, coloco a mão na barriga da minha esposa e eu sempre oro ao Senhor, pedindo, Senhor, cuida do nosso futuro, cuida do nosso filho, cuida para que tudo, que o Senhor esteja sobre ele, sobre os dias dele, sobre a juventude dele, sobre as escolhas dele. Claro, eu como pai vou poder cuidar dele no futuro. Nós estamos preparando a nossa casa, nós estamos preparando tudo para que quando ele venha, ele tenha tudo, ele esteja totalmente amparado. Mas irmãos, eu sei que o melhor cuidado que eu posso dar para o meu filho é confiar ele ao Senhor, colocar ele nas mãos do Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Jesus de ontem fez grandes coisas na minha vida. Eu sei que o Jesus de hoje tem feito grandes coisas na minha vida. E eu sei que o Jesus de amanhã continuará fazendo grandes coisas na nossa vida e na vida da nossa família. Amém? O Jesus de amanhã, ele voltará em glória, buscará a sua noiva e reinará para sempre. Amém? Não vai ter mais dor, não vai ter mais esses problemas. Jesus voltará e nós estaremos para sempre com eles. Amém? Jesus Cristo tem um propósito eterno para a vida de todo ser humano. E qual é esse propósito? A salvação das nossas vidas. Ele está à direita do Pai, sentado nas alturas, de onde surgirá em glória e nos buscará. Amém? O que você gostaria que Jesus fizesse por você amanhã? Eu espero a volta de Jesus. Amém? Jesus é o dono de todo o tempo e Ele tem o melhor para você e para a sua vida. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Não sofra
por causa de coisas que já passaram ou por coisas que ainda vão acontecer. Eu falo sobre isso justamente por conta da gestação. A gente surge esse questionamento, né? Essa preocupação como pai, você irmão que está me assistindo, irmã que está me assistindo, você pai, você mãe, você vê ainda hoje a situação que os nossos filhos estão sendo expostos. Hoje o normal para a gente se tornou algo muito louco. Confesso que no meu período de escola as coisas não lembro das coisas serem assim. Hoje em dia é tudo diferente. Hoje você tem que se acostumar com o normal, que na nossa época não era nada normal. E eu fico imaginando, poxa, meu filho vai crescer num contexto como esse, onde o normal é totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. E a gente fica preocupado, mas essa palavra veio em encontro ao meu coração, porque ela diz: não sofra por causa daquilo que já passou ou por algo que ainda vai passar. O mesmo Jesus de ontem, o mesmo Jesus de hoje é o Jesus de amanhã. E o Jesus que cuidou de nós, o Jesus que esteve conosco, Ele vai cuidar de nós no futuro também. Entregue todas as suas preocupações à mão do Senhor e creia que Deus cuida de você. Amém? Foi isso que eu fiz com o Pietro. É isso que eu faço com o Pietro. Entrego ele todos os dias nas mãos do Senhor e creio que Deus vai cuidar dele e que Deus vai estar ali ao lado dele todos os dias da vida dele. Amém? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e passou por muitas coisas que nos limitam, como o tempo, por exemplo. Ele esperou o momento certo para realizar cada obra na vida dele. E o seu equilíbrio vinha, eu creio, dessa tranquilidade e de saber que ele teria a eternidade toda para desfrutar com o Pai. Então, dedique o seu tempo ao Senhor, busque ao Senhor e saiba que nós teremos uma eternidade com Cristo. Amém? As dores vão passar, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, haverá apenas uma eternidade com o Senhor, uma eternidade para desfrutarmos. Amém? E para ficar bem claro, essa analogia, quando a gente tem algo legal assim na nossa vida, algo que, por exemplo, dá um ânimo para a gente continuar vivendo, por exemplo, uma situação, uma festa de família, não sei, alguma coisa do tipo, a gente fica ansioso, esperando por aquele dia, e às vezes a gente até esquece uma coisinha ali, uma coisinha aqui, porque a gente diz, poxa, naquele dia vai ter um tempo para eu desfrutar com as pessoas que eu gosto, ali vai ter um momento para eu desfrutar de momentos agradáveis. Por exemplo, nesse final de mês a gente vai ter o retiro, e você vê o pessoal já todo animado, nossa, no final do mês vai ter o retiro, vai ter algo que, poxa, eu estou esperando há muito tempo, a gente não conseguiu no ano passado, estou com saudade do retiro e tal. Meu irmão e minha irmã, nós temos um tempo para se cumprir na nossa vida, o tempo que nós estaremos com o Senhor também para sempre. Então, que essa seja a esperança da nossa vida, a motivação da nossa vida todos os dias. Um dia nós estaremos com Ele. Então, se eu estou passando por isso, se estou tendo esse tempo difícil, um dia eu estarei para sempre com Ele. E esse evento, esse dia vai nos trazer alegria eterna, o fim das provações, o fim dos momentos difíceis. Amém? O Senhor te abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Hoje eu fiz aqui essa devocional de casa, logo 9 horas vou estar saindo com a minha esposa para um exame da gestação, como eu falei dele aqui. Quero acompanhar todos os passos dela nesse momento.
ore por nós. A médica disse que esse é um dos ultrassons mais importantes da gestação, é aquele ultrassom morfológico que fala, que ele vê de forma completa como que o bebê está crescendo, se não tem nenhuma normalidade. Então peço a oração dos irmãos também, para que esteja tudo bem com o nosso Pietro. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos juntos fazer uma oração, entregar o nosso dia ao Senhor e crer que Ele estará conosco em todo o tempo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Quero te agradecer pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa manhã, nesse tempo de devocional, nesse tempo que ouvimos a Tua palavra. E, Pai, eu oro para que essa palavra fique marcada nos nossos corações. Pai, eu quero te pedir pela nossa sexta-feira, abençoa o nosso dia, que nós tenhamos um dia abençoado na Tua presença, junto com o Senhor, e que nós possamos te adorar em tudo que fizermos, Pai. Consagramos a nossa vida, o nosso dia, a nossa família ao Senhor, ao Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para nós, crendo que nós estaremos contigo no céu um dia e tudo vai valer a pena, Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém.